Olá, meu nome é Vanessa, eu sou professora de pedagogia e hoje nós vamos falar sobre Émile Durkheim, tá bom? Bom, Émile Durkheim, ele apareceu aí no finalzinho, né, da Revolução Francesa, assim como a gente falou sobre o Spencer na aula passada, que ele veio depois dessa Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? Final do Iluminismo, com ideias aí do Pestalozzi, de Rousseau, né? Ele veio com uma nova ideia, ele e Comte, né? Eles vieram com a ideia do positivismo. Agora vamos ver então o que essa ideia positivista tem relação com a educação, com a pedagogia. Bom, primeiro que Durkheim, ele era um sociólogo, tá bom? Ele era um dos maiores, na verdade, né? Com influência lá na França, Comte, e depois vieram para cá essas ideias para o Brasil, tá bom? Então, Comte, na verdade, foi o responsável pela ideia positivista. Mas o que é, na verdade, essa ideia positivista, né? Bom, teoria positivista defende aí de que para se ter um progresso social, tem que ter disciplina e ordem. Então, tendo a disciplina e a ordem, que são palavras-chave importantes, eu chego a um progresso social. Ordem e progresso, lembra alguma coisa? Lembra sim, claro, bandeira do Brasil, e tem relação com ela, tá bom? Que foi a partir dessa ideia de que houve, então, esse escrito dentro da bandeira, ordem e progresso. Bem, vamos lá. Bom, rápida biografia, né? Então, ele nasceu aí em 1858 na França, em Épinal, e morreu em 1917 em Paris, também França, ok? Rapidinho, só para a gente não perder muito tempo, porque tem muita coisa para falar dele. E eu trouxe também alguns livros para vocês saberem um pouco mais sobre Durkheim e a influência dele na educação, né? E a influência dele, na verdade, na sociedade, já que ele é um sociólogo, né? Bom, então, nesse livro aí, a divisão do trabalho social. Então, ele vai analisar, sim, as funções sociais no trabalho na sociedade, mostrando como tal divisão é a principal fonte de união social, na verdade. Então, eu tenho as funções sociais, cada um tem a sua função social dentro do trabalho, na sociedade, e o quanto elas são importantes, né? Tem um outro livro também, bastante conhecido, que é o Suicídio, onde ele relata alguns casos aí e faz uma classificação sobre esses suicídios, né? Então, para ele existem 3 tipos: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anônimo, tá bom? Mas claro que não é isso que a gente vai falar, né? Só estou trazendo as ideias e os livros para vocês não terem aí um conhecimento superficial de Durkheim. E, claro, a educação moral. Vocês lembram dessa disciplina, a educação moral? Então, tem influência de Durkheim. Em 1902, aí, então, ele afirma que a educação, como relação social, ela é voltada para os interesses de uma sociedade, a qual só pode existir se, dentre seus membros, existir uma determinada afinidade. Determinada afinidade, grupos, me lembra um pouquinho do darwinismo social, não é verdade? A gente faz, sim, links com um pensamento com o outro, afinal, um vem suscetível ao outro, né? Um é suscetível ao outro, tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho aí da teoria, do que pensava Durkheim. Então, para ele, o indivíduo, ele é constituído de 2 elementos, o individual e o social. Então, quando ele está sozinho e quando ele está em sociedade. Vamos pensar, será que a gente faz as mesmas coisas quando estamos sozinhos e quando estamos em sociedade, né? E a educação? A educação, para Durkheim, ela é responsável pela construção da natureza social do indivíduo, no que se refere a valores morais, éticos e religiosos. Tudo bem? Bom, e a sociedade, são 3 pontos aí, né? Quando a gente fala de sociologia da educação, ou mesmo falar sobre sociologia, né? A gente tem que pensar no indivíduo, na educação e a sociedade, né? Então, para existir a sociedade, é necessário que a relação e a manutenção sistemática de seus órgãos sejam realizadas. Então, de modo de que o indivíduo é uma peça indispensável para a sobrevivência dessa sociedade, obviamente, senão não teria uma, né?
Bom, sociologia da educação. O que é a sociologia da educação? É o estudo que trata a relação entre escola, educação e sociedade. São 3 pontos fundamentais aí, né? Então, no ambiente escolar, por exemplo, a Durkheim, né, são apresentadas as orientações que os homens têm que ter diante da sociedade. E quais são essas ordens, essas ações, né? De que forma que serão organizadas tudo isso, né? Para se chegar aí a um progresso. Olha a ordem, olha o progresso novamente, trazendo essas 2 palavras tão importantes para o pensamento de Durkheim. Então, eu tenho aí a legislação. Então, dentro de um grupo social, dentro da sua casa, das igrejas, de um dentista, né, de consultório dentário, dentro do supermercado e da escola, todas elas têm regras, não é isso? Então, é a ordem, né, para se chegar a um progresso que seria, na verdade, a evolução, aí a formação humana, certo? Lembra darwinismo social? Lembra sim, gente. Não dá para fugir. Bom, a estrutura para Durkheim sobre o ensino. Então, a gente tem os adultos, que são aqueles que têm o conhecimento e que sabem tudo, né? E eles são os responsáveis, na verdade, para ensinar aos jovens e adolescentes e crianças, que são aqueles que apenas têm a aprender e não sabem de nada, eles que são responsáveis pelo aprendizado, certo? Então, eu tenho jovens, adolescentes e crianças, que são aqueles que não sabem nada e têm muito a aprender. E os adultos opostos a eles, certo? Bom, qual é a função da educação para Durkheim? A educação é a ação exercida pelas gerações adultas, ó lá, que somos nós adultos que sabemos, né, das coisas, né, sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Jovens, crianças e adolescentes. Bom, é claro que através da educação, aí o ser individual se transforma em ser social. Quando a gente está sozinho e quando a gente é inserido dentro da sociedade. A sociedade, a gente não vai pensar numa 25 de março lotada apenas, a gente está pensando em se socializar. Então, eu me socializo na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, lá no consultório dentário, lá no mercado, não é isso? Então, eu sou ali dentro de uma sociedade, inserida numa sociedade, né? Essa sociedade aí, essa inserção social, ela é feita desde o nascimento para Durkheim. Então, na família, quando a gente vai às festinhas, por exemplo, quando vem pessoas nos visitar da família, não deixa de ser sociedade, né? E claro que na escola, a gente tem o diferencial que ela é sistematizada, onde eu tenho a ordem aí. Vamos lá. Durkheim trata a escola como um órgão que preenche uma função, mas vai buscar sua significação no sistema global. Aí a gente tem, na verdade, a formação humana, novamente fazendo parte de um processo de educação, tá bom? Apesar desse subsistema que faz parte desse sistema global ser dependente do todo social, tem característica própria do sistema social, que dá aí uma relativa autonomia. Então, a criança, ela precisa ter uma autonomia dentro do mundo, da sociedade, né? Para, então, ter uma formação humana. Bom, a pedagogia, para Durkheim, é a teorização da prática educativa. A prática educativa é dar aula ou, então, ensinar. A gente também pode pensar não apenas em dar aula, lecionar, mas também ensinar alguma coisa para qualquer pessoa, não necessariamente estar em sala de aula, certo? Bom, essa situação deve ser contrabalanceada pelo desenvolvimento de seus valores supremos. Cada família tem seus valores, né? E aí, então, é a partir dele que eu vou tentar contrabalancear as coisas que eu aprendo na sociedade, na escola, né? Para ter aí, então, uma ótima formação humana. O fato de que a sociedade atual funda-se sobre uma divisão crescente de tarefas traz como consequência uma diferenciação cada vez maior dos papéis sociais, aumentando o risco de ruptura da solidariedade social. Vamos pensar em camadas sociais, tá bom? Como a gente viu em darwinismo social. Aqui, então, tem um trecho do livro do Durkheim que eu achei muito interessante, então eu vou ler para vocês, tá bom?
E aí a gente reflete sobre eles. Caminha-se pouco a pouco para o estado na qual os membros de um mesmo grupo social não terão mais nada em comum entre eles, a não ser sua qualidade de homem ou os atributos constitutivos da pessoa em geral. Não resta mais nada que os homens possam amar e honrar em comum, a não ser o próprio homem. Eis aí como o homem se tornou um Deus para o homem. E porque ele não pode mais, sem mentir a si mesmo, forjar outros deuses. Então, quem é mais importante aí é o homem, só que, na verdade, a qualidade de homem aí, né, ela não tem mais outros adjetivos junto com os outros homens, tá bom? Então, ele é melhor do que os outros, né? Bom, para Durkheim, a educação moral aí, né? Então, os elementos da moralidade que definem as metas da sociologia da educação para a escola é a seguinte: o espírito da disciplina, ordem, vinculação aos grupos, sociedade, autonomia da vontade. Aí a gente entra em progresso, certo? A relação mestre-aluno, como que é feita essa relação, né? Quais são aí os fatores, né, necessários para esse mestre, para esse professor? Então, ele tem que ter autoridade, suscitar o respeito por parte dos alunos e uma cultura psicológica. A gente tem influência freudiana aqui, sim? Temos, sim. Faz parte de ciência, faz parte de observação, que era uma das teorias positivistas para Durkheim e Comte. Bom, meio escolar, mais extensa do que a família, né? Então tem um senso de grupo, uma definição de grupo-classe, tem o papel do mestre. Então, quando a gente insere uma criança no meio escolar, a gente tem que pensar nisso para Durkheim, né? Então, ela, na verdade, a escola é uma extensão da família. E essa frase que eu usei agora, a gente escuta em muitas escolas, em muitos coordenadores pedagógicos falando, né, de que a nossa escola é uma extensão da casa do aluno, né? E essa ideia veio dessa época aqui, olha quão distante é de hoje, né? Bom, o meio escolar, ele faz parte aí do senso do grupo, claro que a gente insere a criança num grupo, né? Faz aí uma definição de grupo-classe, então a gente tem as crianças do primeiro, do segundo ano, do fundamental, né? E aí a gente classifica e a gente define aí a que grupo, que classe essa criança faz parte. E aí a gente tem o papel do mestre, do professor, quem é ele em sala de aula, tá? E falando em quem é ele em sala de aula, a gente precisa ter, então, para Durkheim, o espírito de disciplina, ser o colonizador e o colonizado. Então, a gente vai colonizar quem? As crianças, né? Poder do mestre, do seu alcance, a gente precisa saber qual é o nosso poder e até onde ele tem que alcançar, ou quem ele tem que alcançar. E a gente tem que lembrar de que por trás do professor existe coordenação e direção também, certo? Bom, aí tem, na verdade são duas, né? Tá no próximo slide. Mas o poder dos saberes que eu trouxe para vocês, que eu achei bem interessante. Bom, a escola é não somente um lugar de educação em particular, de educação moral, mas também, e ao mesmo tempo, um lugar de instrução, de aquisição de saberes, né? Então, é dentro da escola que a gente vai aprender as instruções, né? O que pode, o que não pode. E aí, então, a gente entra, assim, em educação moral, não tem como, né? Mas aí a gente vai lembrar também da ordem, né? Para chegar ao progresso. Um outro poder do saber que eu achei muito interessante para trazer para vocês é quando o nosso objetivo deve ser o de fazer de cada um de nossos alunos não um sábio integral, mas sim uma razão completa. Então, a gente precisa estimular o aluno, segundo Durkheim, para que esse aluno seja uma razão completa e não um sábio, apenas um sábio, uma criança sabida, mas ela precisa usar esse conhecimento, esse saber, em algum outro âmbito que não seja dentro da sala de aula, certo? Bom, então a gente tem aí o conhecimento transmitido para tornar, então,
uma estrutura da sociedade. A sociedade só será bem estruturada se nós soubermos transmitir conhecimento. E ele põe essa responsabilidade na educação. Vamos lá. Formação dos docentes, então a gente tem aí os professores que deveriam instruir o estudante sem interferir no que ele conhece de mundo. Então, a gente tem o aluno que traz de casa o conhecimento, de que ele aprende algumas coisas com mãe, pai, avô e vó, com a influência dentro de sala, e a gente não pode, segundo Durkheim, interferir nessa concepção de mundo, que com o tempo ele vai aprender e se formar aí, ter uma formação humana, né? Esse é o processo, né, educativo para ele. Aí achei bem interessante uma autonomia que precisa ter. A criança, ela precisa ter essa autonomia, saber fazer as coisas sozinhas e não depender do outro para fazer. Então, a gente tem o corpo docente, o sujeito educado e a sociedade, certo? Então, se a gente tem um bom corpo docente, nós vamos ter um bom sujeito educado e, no final, uma boa sociedade, certo? Então, o centro educativo, para Durkheim, deve conciliar a conscientização dos indivíduos de seu dever social com as exigências da sociedade. Então, vamos pensar de que naquela criança, de que o pai e mãe sempre fazem as coisas por ele. Então, amarra o cadarço, pega o lenço, pega o brinquedo, guarda o brinquedo, põe o brinquedo para estimular uma dinâmica com a criança, e a criança fica apenas sentada enquanto todo o mundo, o resto, faz as coisas por ela. Durkheim pensa de que a criança ela tem que ter uma iniciativa, né? Tomar uma iniciativa e ser estimulada pelos pais ou pela sociedade, enfim, a qual ele vive, para ter então aí uma autonomia. Bom, quais são as influências aí, né? Então, graças aos estudos do Durkheim, então aqui em 1920, aqui não, ainda na Europa, e depois veio para cá, mas não demorou muito, se não me engano foi em 22, que as obras de Durkheim aí tiveram uma grande repercussão, tá bom? Aqui no Brasil, por conta das suas ideias e influência de Comte. Quem seguiu Durkheim aqui no Brasil? Lourenço Filho, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, certo? Atualmente, a gente tem aí os textos de Durkheim, eles estão na internet, lindos ali para a gente poder baixar e fazer uma boa leitura, né? E aí, então, a gente tem a importância dele ainda para a concepção de sociologia da educação pedagógica atual. Tanto que em muitas universidades, né, ainda se pedem os livros de Durkheim na Sociologia da Educação, que é uma das disciplinas de pedagogia. E a gente pode concluir o quê? De que Durkheim foi o responsável pela criação da sociologia. Através de suas obras foi possível obter nova concepção da sociedade e de suas relações, além do elemento responsável por fundamentar essa sociedade e essa relação, que é a educação. E vamos lembrar aí de que para eu chegar a um bom progresso, a uma sociedade boa, excelente, eu preciso da ordem, certo? Bom, por hoje é só. Um beijo, muito obrigada pela atenção.